Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Sou o Marcos Vinícius. É um prazer estar aqui mais uma noite, discutindo com vocês um pouquinho acerca dos nossos estudos, né? Acerca do Espiritismo. É uma honra estar aqui, tendo essa oportunidade de dividir esse tempo com vocês. Pedir desculpa um pouquinho pela qualidade estar um pouquinho, vamos dizer, abaixo do normal, né? Então, já tem certos problemas técnicos, mas a gente vai para frente. E hoje eu vou comentar bem rapidinho sobre o óbolo da viúva. Está nos itens 5 e 6 do Evangelho, está no capítulo 13, que trata sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, certo? E falando sobre mais especificamente sobre o óbolo da viúva, a parábola, né? E aqui a gente está tendo, durante todo esse capítulo também, esse item, é uma certa discussão, vamos dizer, mais prática sobre a caridade em geral, né, sobre como a gente praticar a caridade. É muito comum acerca de estudos, no geral, mas vamos dizer assim, nessa questão religiosa, a gente fica um pouco preso em certo pragmatismos ou metodologias que acabam sendo mais, vamos dizer, teóricas do que práticas em si, né, tentando entender o que é a caridade e tudo mais, todos os espíritos, essas certas teorias e conhecimentos acerca do que realmente são as coisas. Mas, como todo conhecimento, o que importa realmente é como a gente coloca isso em prática, né? E nesse capítulo a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre realmente como a gente pode praticar essa caridade, como que é vamos dizer, o jeito certo, entre aspas, de praticar a caridade, né? A parábola do óbolo da viúva, eu acho que é alguém bem comum da gente, antes da gente entrar no capítulo em si, né? Mas a gente pensando nos conhecimentos anteriores, acho que é bem comum, basicamente todo mundo tem pelo menos um certo conhecimento, né, de que, vamos dizer, Jesus está lá, tem uns ricos fazendo grandes doações, chega lá a senhorinha, faz uma pequena doação, ele diz que, vamos dizer assim, essa doação que essa senhorinha fez é o que importa muito mais, tem um grande significado, porque ela deu tudo aquilo que ela tinha, que apesar de ser uma doação, vamos dizer assim, pequena materialmente, como ela deu do coração, como ela deu tudo aquilo que ela tinha, é uma doação que tem um significado muito maior do que a gente, simplesmente aqueles ricos que simplesmente davam do que sobravam dela. Acho que é alguma coisa que muita gente vai conhecer, né, pelo menos já ouviu falar, e de certa maneira também eu acho que é uma parábola, uma passagem bem interessante, porque apesar de, independente de religião ou de pensamento, qualquer que você tenha, essa identidade, é algo simples e fácil de entender, né? Porque acho que qualquer pessoa tem pelo menos consegue entender essa ideia da pessoa que dá do coração, aquela pessoa que dá tudo que ela tem, carrega um grande significado, né? De que às vezes certas doações, certos atos vão além do material. É algo que eu acho muito interessante, porque realmente é algo que é inerente, eu acho, da nossa natureza humana. É algo que transcende qualquer, vamos dizer, religião, conhecimento, identidade, qualquer coisa que a pessoa tem. É algo que faz sentido para qualquer pessoa. E acho bem interessante porque é exatamente isso, porque tá bem no centro do que significa a caridade em si, né? Do que é caridade. E acho que, antes disso, eu vou fazer um caminho reverso, então. Porque eu tinha visto interessante um comentário sobre isso, de que, vamos dizer assim, um mal fundamental
assim, todos os vícios, coisas ruins, os crimes que nós cometemos, de certa maneira que nem a gente pensa que as coisas, né, físicas têm, vamos dizer assim, átomos, né, pequenas partículas fundamentais que compõem as grandes coisas, do mesmo jeito, esses atos, tanto os bons quanto os ruins, têm, vamos dizer assim, alguma coisa fundamental que, tipo assim, tudo parte disso, né? Esse comentário de que as coisas ruins, os crimes, os vícios e tudo mais, vamos dizer assim, a maldade em si só, essa partícula fundamental, onde assim, ele pode pensar, tipo assim, um pecado original, de certa maneira. Todas essas coisas ruins se originam ou podem se resumir ao roubo. Vamos dizer assim, que o roubo é o crime fundamental. E você pensando sem entender nada disso, você, de certa maneira, faz sentido, mas ao mesmo tempo parece que o roubo por si só não é algo tão severo, né? Tipo assim, o que o roubo é? Você tomar algo de alguma pessoa que tem alguma coisa. Essa pessoa tem alguma coisa, você retira isso dela, de certa maneira, rouba isso. Mas por que isso então seria esse o primeiro crime ou esse crime fundamental que tudo parte disso? Porque a gente pensando que esse roubo, que é justamente isso, você tirar algo de alguém, é justamente tudo parte disso, porque se a gente pensar, por exemplo, o assassinato, a violência e tudo mais, assassinato é você tirar dessa pessoa a oportunidade dela de viver, né? Você está roubando a vida dessa pessoa, roubando todo o futuro, a oportunidade que ela tem pela frente. Você está roubando da, da família, dos amigos, dos entes queridos dessa pessoa, a chance deles passarem mais tempo com essa pessoa. Você está roubando toda uma oportunidade, todas as coisas que essa pessoa poderia fazer pela frente, todo o bem que ela poderia fazer, todas essas coisas que partiriam do futuro dessa pessoa estão sendo roubadas da chance de existir. E, por outro lado, vamos dizer assim, algo mais simples, como a mentira, né? Você mentir. Você está roubando dessa pessoa que você está mentindo a chance dela ter a verdade, está tirando a verdade dessa pessoa, né? Você está roubando isso dela. Então, nisso a gente pode partir de vários outros exemplos, né? E era interessante isso que realmente você pensar, tipo assim, esse ato, então, de você tirar algo de alguém, tudo isso, esse algo não precisa ser material, pode ser qualquer coisa, tipo assim, conhecimento ou coisas materiais, você tirando isso dessa pessoa, de certa maneira, todo o mal vai, vamos dizer assim, são ramos que vão saindo disso. E aí, vindo ao contrário, o que a gente pensa? A gente não pensa que, vamos dizer assim, a caridade não é um bem fundamental, que tudo que a gente tem que fazer, vamos dizer, parte da caridade? E, justamente pensando nisso, faz, de certa maneira, dá até uma força a esse argumento. Porque que é a caridade? A caridade é você dar algo a alguém, né? Esse, vamos dizer assim, o amor em movimento, que a gente pode dizer que é a caridade, é o ato de você dar algo a alguém. Então, da mesma maneira que o mal surge de você tirar algo de alguém, o bem vem de você dar algo a alguém. Então, essa questão da passagem do óbolo da viúva é muito interessante porque ela vai justamente nos dizer, então, esse ato de você doar, de você dar algo, de você prestar essa caridade, então, de que esse bem que vai surgir disso, como então que a gente pode dar o fundamento disso? Qual, vamos dizer assim, as regras que a gente pode seguir, né, para a gente praticar essa caridade? Eu vou ler aqui rapidinho, então, do capítulo 13, né, o item 5,
ele está escrito a passagem, para a gente ter um certo entendimento, agora a gente partir do conhecimento do que está realmente escrito aqui, né? Então está escrito que, estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros que deram do que lhe abunda, ao passo de que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E, como eu disse, por isso que eu acho muito interessante, porque realmente é o que a gente, pensamento prévio que a gente tinha, tá bem ali, é algo realmente bem simples, sucinto e direto. E temos então os ricos que dão o que abundam, e vem essa pobre senhora, viúva, e dá apenas 2 pequenas moedas, e carrega significado que é muito maior do que aquele que veio antes dela. Por quê? Porque ela, como dito aqui, ela deu o que faz falta, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Ela vai além, né? Tipo, se ela dá, ela tem pouco, já não tem quase nada, mesmo assim dá, e dá aquilo que é necessário para ela. E por que que isso carrega muito valor? Porque a gente pensa que essa caridade, então, esse ato de dar, de doar, vai muito além do material. Porque, vamos dizer, materialmente, o que ela doou é muito pequeno comparado aos outros, né? Vamos dizer assim, se você está passando fome, precisando de ajuda para comprar uma marmita, vamos dizer, 10, 15 reais, marmita para você almoçar lá. A pessoa te dá, vamos dizer, 10, 20 centavos, um total de tudo isso aí não realmente não vai fazer, tipo assim, não vai te ajudar tanto quanto uma pessoa que te desse vamos dizer, os 20 reais, o tanto então, para sobrar um pouco para você comprar o que você precisa para você comer. Então, se a gente pensar assim, a doação material tem o seu valor, tem a necessidade, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali que vai muito além disso, né? Então, se a gente precisa do material, mas se vem alguém que dá pouco materialmente, mas que significa muito mais do que isso, é porque tem nessa doação, nessa caridade, algo que vai muito além do material, que às vezes é até muito mais importante. Por quê? Porque a gente sabe, temos esse entendimento, então, de que a matéria, a carne aqui, de certa maneira, é temporária. E temos, vamos dizer assim, um espírito, temos algo que vai muito além disso. Então, se a gente pensa um sustento, alguma coisa que vai te sustentar por um dia, alguma coisa que vai te sustentar por um ano, 10 anos, até o fim da sua existência, às vezes vai ter valor muito mais importante do que essa coisa que vai te sustentar por um dia. Então, essas coisas que vai te dar esse sustento material agora, algo que vai te dar um sustento para o seu espírito, para algo que vai além dessa matéria, é muito mais importante. E aí, o que é então? Porque o que é dito aqui na passagem é apenas que ela deu as 2 moedas, né? O que ela deu além dessas 2 moedas? Ela deu o sustento dela, deu tudo aquilo que ela tinha. E é justamente esse ato de dar tudo aquilo que ela tem, dar o sustento dela, que é o importante. Que a gente pensa então que vai além dessa caridade material e vamos para outros tipos de caridade, até mesmo mais importantes, né? Na caridade espiritual, porque pensando no pensamento que a gente estava tendo antes, de que todo bem parte da caridade, né? De todo esse ato de doar, quais outros bens, quais outros atos que surgem a partir disso, né? Temos, por exemplo, o ato de que o professor, aquela pessoa que está ensinando alguém, está praticando esse bem, né, da partilha de algo, o que que ele está doando?
tá doando o tempo dele, podia estar fazendo outras coisas, de certa maneira até mais importantes, o que dariam mais satisfação para esse professor, mas ele está ali doando o tempo dele, tirando o tempo do dia dele para participar desse ato e doando o quê? Muito importante nesse caso, um conhecimento, tá? Utilizando, fazendo a partilha da inteligência de toda essa experiência que esse professor teve durante a vida dele, todo um esforço que ele teve, às vezes as noites mal dormidas, o tempo que ele passou no quarto, na biblioteca lá estudando, todo esse esforço que ele passou para adquirir esse conhecimento, está sendo agora colocado de uma forma prática para sendo partilhado, para estar fazendo essa divisão, essa partilha desse conhecimento, todo esse esforço que ele passou antes, agora está sendo, vamos dizer assim, útil e passando para as outras pessoas, e está praticando justamente essa caridade que vai além da matéria, é essa divisão, essa partilha do tempo, do conhecimento, da inteligência, de tipo, ele está dando algo que vai muito além de simplesmente, não tem como você botar matéria, valor, qualquer coisa que seja para, tipo assim, todo esse tempo, tudo que ele teve que passar para partir desse conhecimento. A matéria, a carne, não tem como a gente botar isso em alguma coisa específica, ela vai além disso, vai além de tudo, e por isso é tão importante. Alguém que está passando por um momento difícil, que você vai lá e conversa, dá uma palavra amiga, tenta consolar, reza com ela, faz tudo que você pode, tá mesmo, tá lá cuidando mesmo, limpando ferida, dando remédio, tudo mais, toda essa parte de cuidado que você dá. A gente tem certas partes materiais que estão sendo dentro desse ato, mas muito além disso é essa, como dito antes, no mesmo caso parecido, a doação do seu tempo, a doação da sua paciência, do conhecimento, do amor que você tem. É esse justamente nesse ato de você estar ajudando, você está dando uma parte de si, e isso tem muito mais valor do que qualquer assistência material que poderia estar sendo feita ou dita. Eu vou pular um pouquinho aqui para o final do item 6, que justamente ajuda a gente a dar um entendimento, então, desses outros tipos de doação de caridade. Aqui no último parágrafo do item 6, aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas? Deve-se a ficar inativo desde que se não tem dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar seu desejo. Procure-as e elas se depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há aqui, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. E tá por todo esse parágrafo, né? Mas vem aqui explicando pra gente que, muito além do material, existem 1000 maneiras da gente poder ajudar aqueles que necessitam da nossa ajuda. Porque é algo que está um pouquinho ali acima do item que eu não li, mas
extremamente comum, e eu sou culpado disso, eu acho que todos nós somos, da gente ver alguém em necessidade ou a gente simplesmente após o fato, ficar pensando, nossa, queria tanto poder ajudar isso, ajudar aquela pessoa que está passando necessidade, parece que eu não faço tanto que eu posso, o que eu preciso fazer, parece que eu estou aqui parado e podia estar ajudando os outros, mas eu não tenho condição, ou eu não sei como ajudar. A gente fica preso, onde assim, pensando nessas possibilidades, pensando no que a gente podia fazer, no que parece que a gente se sente incapaz. E muitas vezes a gente pode, às vezes, de certa maneira, ser incapaz de ajudar de certas maneiras, mas como é dito aqui, aquele que tem suas faculdades físicas e mentais, sempre, às vezes, vai ter algum jeito de você poder ajudar. Porque se você realmente quer ajudar, se você sente essa vontade de ajudar e ver que tá, às vezes você não pode ajudar de alguma maneira, mas você realmente quer ajudar, procura então, como é dito aqui, outras maneiras, porque sempre vai ter algum jeito de você poder ajudar. Pode não ser materialmente, mas você pode dar o consolo, uma palavra amiga, alguém que está passando por uma dificuldade, você pode, às vezes você não tem como, você não é médico, você não pode curar essa pessoa, às vezes a pessoa está passando um negócio que realmente, infelizmente, nem tem cura, então, mesmo se você quisesse, tivesse conhecimento, não tem, às vezes tem situações que a gente, essa ajuda realmente, infelizmente, é impossível de dar, porque uma doença sem cura, infelizmente, nós aqui, a gente não tem a capacidade de fazer milagre, né? Mas tem outras maneiras da gente ajudar. A gente pode dar o consolo, dar o nosso tempo, fazer qualquer esforço, né, para tentar ajudar essa pessoa que está passando necessidade. E a gente, então, entender que se realmente tem essa vontade verdadeira de ajudar, de prestar caridade, de fazer o bem, por mais que pareça que nós somos incapazes, a gente pode não ter o conhecimento, pode não ter o dinheiro, pode ter alguma coisa material, mas a gente pode ter um tempo, a gente tem a paciência, a gente tem o amor, às vezes a gente tem um conhecimento em outra área, então a gente tem que buscar o que nós temos em nós, que nós somos capazes de dar para aquele que necessita de alguma coisa, né? O que essa pessoa necessita que eu tenho, que eu posso dar? E pensando no caso da viúva, essas duas moedas que ela deu, às vezes a gente tem essa questão de pensar que ela deu com que o que importa, vamos dizer assim, é a intenção, né? Tipo assim, o que importa é fazer e você tem a intenção de fazer. Mas eu acho que muito além disso, a intenção sem a ação não vai te levar muito longe. Ela não só teve a intenção de doar, ela pegou e doou tudo aquilo que ela tinha. Nisso, ela tá dando tudo de si, por isso que essa ação é tão importante. Então não é a gente ficar preso nessa intenção, nessa vontade de fazer alguma coisa. A gente tem que ir para a ação, a gente tem que ir para o ato de doar e buscar as maneiras que a gente pode fazer esse bem para qualquer pessoa que esteja necessitando. Porque, como dito aqui, alguma coisa a gente é capaz de fazer. A gente só tem que tentar entender o que é. E acho que de outro lado, é, entender, e aí parte, acho que um autoburilamento muito importante, se o que a gente está pensando realmente é, vamos dizer assim, a gente está querendo só se consolar e vamos dizer assim, ah, não, eu queria ajudar, mas
tem que pensar, realmente, você que quer ajudar? Porque às vezes a gente fala, vamos dizer assim, só por falar, ou pensa só por pensar, tipo assim, a gente tentando consolar a nós mesmos, tentando, tipo assim, justificar os nossos erros, né? Não é só pensar que eu queria, ou pensar, eu não tenho condição, e por isso que eu não faço, e se, se tivesse, eu dava. É porque eu acho que, às vezes, até o contrário do, do bem, nesse caso, da caridade, não é nem o mal em si, né? É, a gente pensa, né, que a caridade, ao bem, o movimento, o amor em ação, assim, esse amor que está fazendo acontecer, como disse, a intenção sem a ação não é tão importante, às vezes nem serve para nada. E é justamente isso de que a fraqueza da caridade está justamente na inação, em você ficar parado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado da gente não estar parado e tentando justificar para nós mesmos que a gente não faz isso porque a gente não consegue, porque só tentando consolar a gente mesmo, não fiz porque eu não tinha jeito, eu queria tanto ajudar. Não, a gente tem que parar, pensar se a gente realmente quer ajudar, e se a gente não quer, por que que a gente não quer, né? Tipo assim, é porque tem alguma coisa em mim que eu tenho que melhorar, não? Porque eu não, nem me importo tanto com aquela pessoa. Então, por que você não faz o bem com as pessoas que você não se importa tanto? A gente tem que fazer bem para. É difícil, mas com todo mundo que a gente puder, né? Qualquer momento que a gente vê que a gente pode praticar caridade, a gente tem que estar disposto e tomar a atitude de praticar essa caridade, praticar o bem, né? É justamente isso de a gente tentar entender que sempre vai ter uma maneira da gente ajudar e que a gente tem que, então, internamente entender que a gente pode ajudar e que, então, a gente vai ajudar da maneira que for possível, né? A gente não tem que ficar preso pensando em situações hipotéticas e tentando fazer desculpa por que a gente não fez algo. Se deixou passar, tá no passado, tá tudo bem. O importante agora é a gente levar para o futuro, que é o ato, né, de evolução, é justamente a cada dia você dando um passinho para frente, tentando ser uma pessoa melhor hoje do que você era ontem. Às vezes a gente dá uma tropeçada, cai para trás, não tem problema, dá um passinho para trás, tá tudo bem. Importante a gente levanta e continua indo para frente. Se eu noto que agora eu pessoalmente, tô aqui preso na inação de não faço tanto bem quanto eu deveria, o que eu poderia, cabe então a mim, agora eu pensar que, tá, o que eu não fiz não tá feito. Agora eu tentar entender por que que eu tô preso nesse ciclo de não fazer nada, tentar aprender com isso e agora estar mais atento, prestar atenção, às vezes ao meu redor, ver as oportunidades que eu tenho e praticar o bem. Se eu não tenho material, vou doar meu tempo. Se às vezes eu não tenho muito tempo, dou um conhecimento que eu tenho, uma paciência de eu tirar. Não tenho tempo agora, eu tenho tempo amanhã, e aí eu faço quando der. Mas também a gente não tem que ter esse cuidado de não ficar deixando tudo para depois, né? O exemplo da viúva, ela deu o sustento dela. Então a gente tem que fazer esse sacrifício. Porque se for sempre ficando deixando para quando for mais conveniente, a gente vai empurrando com a barriga para frente e não vai. Esse bem mais importante, que vai ter o maior significado, é quando, de certa maneira, custa algo para a gente. Né? Esse ato de doar tem que sair de algum lugar, justamente, a gente tirar algo de nós para o outro. Né? Ter essa intenção, essa consciência de que a gente tem que fazer um sacrifício para realmente praticar um bem
vamos dizer, mais importante, com maior significado. Então, eu acho que realmente essa passagem é muito importante porque é algo muito simples, mas que tem um significado muito grande e é, como diz, muito simples, sucinto, básico, de que a gente tem que praticar a caridade, a gente tem que parar de dar desculpa, parar de ficar deixando para depois e simplesmente fazer o bem e doar tudo o que a gente puder, porque nós somos capazes, por mais que a gente ache que a situação esteja difícil, que a gente não tem condição, existem mil e uma maneiras da gente praticar esse bem, e a gente tem que achar só uma. Então, qualquer coisinha que a gente puder ajudar, vai ter um jeito da gente poder fazer o bem para o próximo, para aquele que está necessitado, né? Então, algo realmente que a gente tem que botar em prática. Então, sair daqui com esse pensamento de que vamos dizer, nós todos fazer essa reflexão de que pensar se nós estamos fazendo o bem que nós podemos fazer, quais são as situações que a gente poderia ter feito e a gente deixou de fazer, por que que a gente deixou de fazer, aprender com isso, então levar para frente, estar atento e disposto a prestar atenção naqueles que estão necessitados ao nosso redor e ver quais das mil maneiras que existe da gente poder ajudar, qual que é aquele jeito que eu posso tirar algo de mim e fazer algo útil a essa pessoa que está necessitada. Então, uma boa noite a todos. Que Jesus nos acompanhe. Boa noite.